Olá, povo abençoado, mais uma vez estamos aqui com mais um episódio do nosso IBcast para nós nos edificarmos mutuamente. Estamos aqui com a presença do irmão Douglas, nosso obreiro, o irmão Anjos, nosso presbítero, eu, o pastor Gilson, que vocês já nos conhecem aí, estamos juntos aí nessa empreitada e queremos falar de alguns assuntos aí pertinentes ao que está acontecendo aí no mundo afora, questões geopolíticas que estão ocorrendo, com relações as profecias bíblicas, se tem relação ou não, e demais assuntos que o Senhor vai nos dando direção aí para nos edificarmos no Senhor aí. Amém? Amém. 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 E você já deve ter percebido o que está acontecendo no mundo aí, né, irmãos? Muitas guerras e rumores de guerra, o mundo fervilhando de alguma forma, né? Muita conturbação, interferência nas nossas liberdades de expressão muitas vezes. Então nós vemos que estamos passando por um momento de grandes mudanças no nosso tempo, né? Então 2024, já começou um pouco antes, é claro, mas cada vez mais vai se intensificando, né? Vai se aferrando as coisas, e nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre tentar trazer isso dentro de um norte, daquilo que a palavra do Senhor nos alertou já, desde os primórdios da igreja. Amém? Amém. O que os irmãos acham aí do que está acontecendo? Tem alguma ligação ou não com o que está escrito? Eu acredito que tenha muita coisa, né, pastor? Primeiramente, a gente vê estrutura sendo abalada, né? Sistemas também, né? E tudo saturado, vamos assim dizer, a forma das pessoas acreditar também. Muitos estão desacreditados também, e outros estão colocando total esperança, ou seja, o homem ele está ansiando, né, por uma solução, por um salvador, né? O homem, que eu digo de uma forma geral, né? O homem está vendo a nossa situação deplorável, ou os caminhos que a gente está tomando, e está ansiando, e a gente vê dentro disso, né, pessoas buscando essa esperança em sistemas políticos, ideológicos, né, e outras já sem a esperança, o qual até prega e defende um certo anarquismo, ou seja, eliminar todas as estruturas, né? E eu fico pensando assim, pastor, como a Bíblia ela tem sido fiel, né, nos apontamentos dos sinais que haveriam nos últimos dias, né? Não só dessa questão de guerras, onde as estruturas estão sendo abaladas, as políticas estão sendo movimentadas, né? Esses rumores de guerra, e dentro disso, né, quando eu falo de estrutura abalada, eu digo respeito também às questões religiosas também, né? Onde tem se dividido muito a igreja também, e que um dos sinais também seria os falsos mestres que se levantariam, né? Sim. Então dá para explorar tanta coisa, mesmo dentro da política, dentro da religião, vamos assim dizer, do cristianismo principalmente, né? A gente vê isso tudo abalado, né? No caso, né? Sim. E cabe a pergunta nisso: isso realmente são sinais proféticos? E se são, quanto tempo a gente podia tirar daí, né? O irmão falou, né? As pessoas estão ansiando, né, por uma... São muitos sinais acontecendo, tudo muito ao mesmo tempo, né? Então as pessoas estão... Até mesmo os cristãos, né? As pessoas que conhecem a palavra estão meio baratinados, meio perdidos diante de tanta informação. Mas acordando, todos acordando, né? Quem conhece a palavra está ciente do que está acontecendo. Sim. E estão pouco a pouco acordando. Só que essa ânsia do mundo por um salvador, né? Vai acabar levando as pessoas a adorarem a pessoa errada, né? E a pessoa de Cristo, na verdade, já veio e vai voltar, mas o que vai surgir primeiro aí, um enganador, né, que vai trazer uma falsa paz aí para o mundo, depois desse caos todo que está surgindo, né, que esse pode ser também algo que a gente pode explorar melhor. As pessoas podem ser levadas a adorar algo muito, muito ruim, um engano muito tremendo, né, que a Bíblia nos alerta muito sobre isso. É que a gente vê que há uma ânsia, né, pastor, das pessoas levantar alguém que ponha fim em tudo essas desconfianças, né? Porque querendo ou não, a gente teve problemas que nem a pandemia, querendo ou não, afetou também, né? As questões emocionais das pessoas, né? O desacreditar em certas coisas, essa divisão que a gente está vivendo, né? Talvez as pessoas achem que é só no Brasil, mas na verdade isso é global, né? Essa polarização que a gente vive, né? Então, querendo ou não, inconscientemente o ser humano anseia por alguém que venha e coloca fim nessas coisas. Então, eu creio que nós estamos num terreno bem propício aí para se levantar o anticristo. Temos um terreno, né, muito
propício para isso, né? E na verdade nós vemos, né, com Deus trabalhando de certa forma no mundo para quê? Construindo, vamos assim dizer, toda uma estrutura, Deus permitindo com que se construa, na verdade, toda uma estrutura para o levante do anticristo, né? Nós temos que entender algumas coisas a respeito disso. Há aqueles que são exagerados, nós temos que tomar um grande cuidado para nós não sermos os exagerados. Sensacionalismo, tu diz? O sensacionalista, que usam de toda e qualquer matéria, ou toda e qualquer catástrofe no mundo, né? E já vai ser amanhã e é agora, e temos que tomar todo esse cuidado com isso, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela se cumpre, que nem diria o Billy Graham, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, no caso, né? Então, tamanha a precisão que as escrituras têm nos escritos, o problema é a questão de interpretação mesmo, né? Então, nós vemos os desdobramentos que hoje ocorrem no mundo, e nós não queremos sermos extremistas, nem sensacionalistas, e nem também ser aqueles que não acreditam na situação, não acreditam nos cumprimentos diferente do que está acontecendo. É um equilíbrio, porque as coisas elas têm uma ordem para acontecer, entendeu? Exatamente. Então não adianta a gente querer que as coisas que vão se cumprir depois se cumpram antes de... Exatamente, então nós temos que tomar todo esse cuidado, né, para nós não tropeçar nas palavras, né? Então por isso até nós estávamos aqui conversando antes de iniciar no off, né? Antes de iniciar, para tomarmos um cuidado no sentido de que o nosso propósito é ficar com aquilo que a Bíblia nos diz, né? Amém. E até procurar não ser nenhum extremista, nem dormente no assunto, né? Indiferente, né? E nem sensacionalista. Mas o fato, né, queridos, é que os desdobramentos que nós hoje vemos no mundo são, né, estão culminando para os últimos cumprimentos proféticos das Escrituras. Isso nós vemos nitidamente. Isso não é só nós que aqui compactuamos com essa ideia, mas hoje nós vemos grandes pastores, grandes líderes evangélicos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, já vendo isso com uma questão muito séria, né, que as profecias estão a ponto de se cumprirem. Né? É claro que quando a gente fala a ponto de se cumprirem, não estou dizendo que vai ser amanhã, vai ser depois, né? Que Jesus já vai voltar, né? Mas os sinais são claros, né? São claros. Então, e também mostra que o Senhor não tardará também em voltar, né? Sim. Então nós vemos que a história como um todo, a história global, né, ela é um desenrolar. Então quando a gente fala em questões de cumprimentos proféticos, as pessoas pensam, vai ser amanhã, não. Né, tem todo um desdobramento global para acontecer, né, toda a história da humanidade, todas as questões proféticas que envolvem essa questão, né, para o cumprimento profético. Então nós temos que analisar não apenas um ponto isolado dentro da história ou geopolítico, né, mas todo um acontecimento dentro da história humana, né, que me apontam dentro deste caminho, né, que Jesus já está às portas, e de fato está às portas, né? Se nós pegarmos o período, né, da história da igreja, que já tem 2000 anos de história praticamente, né? Então nós vemos que uma década, isso é uma questão breve, uma década, 20 anos, 30 anos, são questões... É pouco tempo, né? Pouco tempo dentro de um contexto. Exato, comparado ao todo o tempo da história que nós temos como igreja, né, dentro desses praticamente 2000 anos de história. Então, o que é 10 anos perto de 2000 anos? O que é 15 anos, 20 anos perto de 2000 anos, né? Então isso mostra a brevidade, né? Sim. E talvez até antes disso, nós não sabemos, né? Mas o nosso propósito hoje aqui é falar um pouco sobre essas questões, né? Mas, pastor, interessante que dentro disso que tu está falando, né? Realmente 15 anos não é nada, então pode, um ou outro sinal pode acontecer, mas o interessante é que nas últimas décadas, e últimas décadas que eu digo aí dos anos 90 para cá, né, até um pouquinho antes talvez, como tem se intensificado eventos e sinais se cumprindo, e aí a gente faz aquele link com aquela passagem que Jesus usa como ilustração as dores de parto, né? Começa a se intensificar, né? Sim. E até um tempo atrás se falava nisso, a gente ficava um pouco indiferente, porque era um sinal isolado. E hoje é sinal aqui, ali, aquilo que era rumores de guerra, hoje já praticamente é uma guerra estabelecida, né? Principalmente pelos eventos que está acontecendo agora, que né? O mundo já está em guerra, né? Inclusive, há quem diga. Verdade. Ainda que não declarada, ou como uma guerra fria, né? No caso, que já estão trabalhando, acordos políticos estão sendo feitos, blocos sendo formados, né? Sim, mas quando bombas começam a cair nos lugares, já não é mais guerra fria, já não é mais jogo de nervo, né?
é guerra de fato, né? Principalmente nação contra nação. Exato. Que até há pouco tempo ali, né? O Israel foi atacado, mas aí foi um grupo extremista, Isso, não foi uma nação declarada, nação, né? Exatamente. Agora com esse evento do Irã atacar Israel, é uma nação contra uma nação, né? É um fato importante. E para gravar ainda mais o problema é que o Irã representa um conjunto de nações e Israel também um outro conjunto. O que mostra mais uma vez a polarização, né? Perfeito. Que é mundial, né? Mas sobre o fato dos acontecimentos proféticos, existem alguns pontos que a gente pode se ater para saber se nós estamos no momento correto ou não, para contar da vinda de Jesus. Nós temos profecias bíblicas que falam sobre a figueira que brotou. Existe ali um debate sobre se é 48 ou se é 1967. Então ali há uma discussão também. E alguns acontecimentos que nós estamos aguardando, né? Mas dá uma diferença que é 20 e poucos anos. Exato. E alguns eventos nós estamos aguardando para saber se é uma outra data, que é a respeito da construção do templo. Então nós estamos aguardando isso. Então não adianta nós queremos antecipar as coisas antes dessas coisas, né? Sim. Né? E depois disso nós sabemos que essa guerra toda ela vai culminar num acordo de paz. Então, principalmente os cristãos não podem ficar se iludindo com questões de fim de mundo, se a palavra é bem clara em relação a essas questões, entende? Que ainda não é o fim. Exato, então a gente pode ser bem conservador com a palavra, né? Podemos ser bem conservadores com a palavra, até extremistas com a palavra em mãos, né? Mas nós não podemos fugir do que ela nos prega. Então esses acontecimentos são necessários para outros desdobramentos. Sim. Mas, Douglas, dentro disso surge uma questão, até vocês podem falar, pastor e tu, necessariamente precisa o templo estar pronto já para o anticristo ser evidenciado, manifesto? Alguns dizem que não, né? Mas outros dizem que sim. Então, também existe uma discussão em relação a isso. Eu digo assim, porque pelo que a gente vê, se alguém se levantasse nesse momento com uma solução, com uma autoridade tal de solucionar esses problemas do mundo e terminar com essa polarização mundial, que é o que a humanidade hoje está ansiando, é uma divisão, querendo ou não, no mundo hoje, né? E, então se busca alguém que solucione isso. Sim. Né? Então a humanidade está cansada disso. Então alguém que revestido uma tal autoridade provado no sentido de resolver certos conflitos, eu creio que esse cara vai rogar para si mais poder ainda, né? Sim. E precisa o templo estar pronto já para ele se manifestar? Ou ele pode começar a manifestar certos sinais de que está ganhando poder, crescendo cada vez mais? Depois que o templo estiver pronto, ele se revela plenamente? Isso é realmente uma coisa que é bastante difícil de... Isso é algo que só Deus pode revelar, né? Porque pode ser... Existem teólogos que defendem uma vertente e outros que defendem outra vertente. Inclusive tem algumas pessoas, alguns irmãos aí na internet que falam sobre esse assunto, as duas vertentes, né? Porque talvez para ser um cara de autoridade não precisa ser alguém também que caiu do céu com tal autoridade, talvez alguém que foi sendo formado, né? Sim, com certeza. Como eu disse, muitos já identificaram vários anticristos no mundo, né? Uns dizem que é Emmanuel Macron, outros dizem que é Trump. O Erdogan também, muito falaram da Turquia antigamente. Na verdade, não sabemos, existem vários candidatos, né? Uns dizem que é o genro do Trump, que é o nome dele? O Jared, né? Então, tem muitos candidatos, inclusive já até falaram de Bolsonaro, uns falaram de Lula, para você ter uma ideia. Tomou uma facada, morreu e voltou. Então tem muitas vertentes isso daí, então não tem como bater o martelo. Inclusive alguns dizem que não sei quem agora, há pouco eu ouvi falar aí, que até falou com o anticristo já. Estavam falando com o anticristo. Outros já disse que até já nasceu, né? Não, provavelmente. Tem muita... Não, que já nasceu, isso eu acho que é meio que a gente sente. Ele já tá agindo. Pois por isso que eu faço essa pergunta, né? Daqui a pouco tá sendo criado, né? Não, com certeza, já está sendo provavelmente formado e educado, e instruído, né? E tem mais um rapazinho, um príncipe, que também eu vejo da Arábia Saudita, um jovenzinho, que alguns dizem que pode ser esse cara, né? Por o tamanho e respeito que a comunidade internacional tem, né? Com relação a ele, inclusive grandes líderes, inclusive o Trump, né? Tá, e esse respeito é de ambos os lados dessas... Não, inclusive a Arábia Saudita é considerado o lugar onde tem o lugar mais sagrado do Islã, né? Meca. E isso, Meca, e esse príncipe, ele intercedeu a favor de Israel agora no ataque do Irã, então é algo inédito também. Então ele consegue... Não é o príncipe da Arábia Saudita, não, é um jovem, não tem nem barba. Não, tudo bem, assim. eu tô falando da Arábia Saudita, é interessante é que 3 nações islâmicas, também uns Emirados Árabes,
Arábia Saudita e Jordânia intercederam em favor de Israel. Isso é inédito, entende? Então é alguém que já está conseguindo conciliar isso. Exato, então esse embaraço todo, quem resolver isso provavelmente é alguém que nós temos que prestar atenção. A questão é, estaremos aqui ou já seremos arrebatados? Né? Porque existe também um debate em relação a isso, que a gente não pode ignorar. Porque daí vai envolver também quem acredita no pré-tribulacionismo, quem acredita no mid-tribulacionismo e quem acredita que nós vamos passar por todos os 7 anos aqui na Terra. Eu já prefiro que Deus revele essa parte. Eu já defendi uma vertente, já defendi outra. Eu acredito que não tem uma posição definida. Está bem aberto isso aí, não tem como bater o martelo de fato. Mas podemos falar sobre todas as vertentes, óbvio. Sim. Né? Não é o príncipe da Arábia Saudita, se não me engano, aquele que é o barbudinho, outro, eu não lembro o nome, é um jovem. Eu não conheço. Um adolescente de 14 anos, 12, 13. Uns 16 anos, um cara comprido, alto. Tu lembra a nação? Eu não lembro o nome dele agora, me lembro. De que país ele é mesmo? Eu não sei, eu sei que ele está aparecendo nas grandes cúpulas. Muçulmano? Eu não tenho ideia, mas ele é islâmico. Mas assim, ele aparece em grandes cúpulas, um cara jovem, né, 16 anos mais ou menos, um cara alto, comprido assim, onde é que ele vai, os caras cumprimentam ele, respeitam de uma maneira que eu não vi assim, os caras respeitar alguém. Mas assim. não só dentro do islamismo. Eu agora não recordo, eu só disse que existe essas pessoas. Sim, mas tu estava citando um monte aí também de possíveis candidatos, né? Inclusive Deus que tem, inclusive. Não que seja ele, né? Aí eu citei esse que também é um candidato, esse príncipe da Arábia Saudita. Entendeu? Então, assim, até me fugiu um pouco o que eu ia dizer antes, mas... Eu estava falando que se esse poder ele ia conseguindo aos poucos, ou daqui um pouco, de uma vez só, ele ia se manifestar. Ele é um conciliador, né? Alguém que vai... Eu acredito que seja aos poucos, né, pastor? Vai sendo conhecido, vai resolvendo conflitos aqui e ali, vai ganhando autoridade. Alguém eminente, né? Se destacando. Então, o que eu queria dizer antes, talvez seria, não me lembro agora, mas vamos pegar o fio da meada de antes. Já vai vir. A questão, por exemplo, dessa costura. Né? Nós estávamos falando antes de apresentar, nós estávamos num outro assunto, antes de falar sobre possíveis nomes que já disseram que poderia ser. Nós estávamos falando sobre um outro assunto, qual é que era mesmo? Sobre os fatos proféticos, acontecimentos que precisavam desencadear. O templo assim. Também, né? Então, assim, se é o templo agora, e se Jesus vir antes ou depois, né? Tipo assim, o mundo acabar, muitos têm essa ideia. Na minha concepção, o mundo não vai acabar, né? Pelo menos por mais 1000 anos ele ainda vai durar, porque eu sou milenista, né? Tem os amilenistas, eu defendo a vertente milenista, no caso, que Jesus vem, inaugura o milênio e a igreja volta com Cristo para a terra e vai viver, né? Onde Cristo governará a terra a partir de Jerusalém, né, por 1000 anos. E a igreja será os ministros de Cristo nesse período. Então, né, vamos estar aqui ministrando e servindo a Jesus. Pastor, só um detalhezinho assim, porque para mim já foi um pouco confuso, e talvez para quem está ouvindo seja um pouco confuso. Como é que se chega no milênio, né? Tipo assim, porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo, será que eu vou estar no milênio, eu vou participar? Entendeu? Como é que tu crê? Tem tanta coisa que acontece antes do milênio, né? Isso, por causa disso, que tem alguns eventos antes do milênio. Como é que tu explicaria isso até chegar no milênio? Porque o que eu disse a respeito do milênio? Porque as pessoas têm medo que o mundo termine devido a uma guerra nuclear geral. Entendeu? Então por isso que eu disse, não fique preocupado, o mundo não vai terminar. Vai acabar uma terça parte da humanidade. Vai dar muita catástrofe, muita destruição, muita morte, mas o mundo em si não vai acabar. Mas quem a Bíblia diz, né? Muitos vão morrer, inclusive nesse período da grande tribulação. Então o milênio ele é inaugurado com a vinda de Jesus, tá? Esse é o milênio. Jesus vem, né? Põe os seus pés sobre o Monte das Oliveiras ali e resgata Israel, né? Num momento de guerra, de grande pressão, onde as nações cercarão Israel para atacar a nação de Israel, e o Senhor vem como libertador, né? E defende Israel ali, inclusive deste grande exército que se reunirá para atacar Israel, liderados pelo anticristo. E Jesus, né, destrói o anticristo, a Bíblia diz, pelo sopro da sua boca, e todas as nações também serão subjugadas pelo Senhor. E ali Deus dá livramento para Israel, e aí então ele inicia a partir de então o governo dele, né, o chamado o milênio, o governo milenar de Cristo na terra, onde fisicamente Jesus governa este mundo e restaura, né, a ordem no mundo, né, a prosperidade, a harmonia, o amor de fato. Com os santos, né? Pois a igreja que já foi arrebatada nesse tempo. Né? Os arrebatados voltarão com Cristo, né, ressuscitados para esse
neste evento. Então, quando o milênio começa, quando Jesus vem pela segunda vez, entendeu? Na segunda vinda de Jesus. É um evento poderoso, tremendo e que vai rasgar literalmente as dimensões espirituais, ou seja, né, literalmente o mundo natural conviverá com o mundo espiritual de fato, entendeu? E aí por isso que vai dar para conciliar os santos julgando com Cristo também, como a palavra diz, no caso. Só que antes desse evento, nós vamos ter ali o quê? Os 7 anos da tribulação, né? E isso tanto para pós-tribulacionista como para pré-tribulacionista. O evento da inauguração do milênio é na segunda vinda de Jesus, né, depois dos 7 anos de tribulação. A diferença dos do pós-tribulacionista para o pré-tribulacionista é que Jesus arrebata a igreja antes do período da tribulação. Sim, o arrebatamento vai acontecer. Independente. Só o momento que há uma discrepância entre o pré e o pós. A discordância, no caso, né? Ou tem o mid também, não esquece. A discrepância é de 7 anos, ou seja, o pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes, e depois ela vem no final dos 7 anos com Jesus. Já o pós-tribulacionista acredita que Jesus vem e já restaura, arrebata a igreja. O arrebatamento e a volta é um evento só. É um evento só praticamente, né? Aí já vem ressuscitados para cá. Então a única diferença é 7 anos. E o mid-tribulacionista, como a própria palavra já diz, né? Jesus vem em algum momento no meio arrebata a igreja no meio da tribulação, ou seja, os primeiros 3 anos e meio o anticristo, né, não será tão ruim assim, pelo contrário, né? Será um cara muito carismático, onde, né, ele vai conseguir poder, né, com esse carisma. Exatamente. Ele vai enganar muitas nações, e as nações o apoiarão. Então será de uma relativa paz, no caso, uma falsa paz aí. E depois, então, né, do mid-tribulacionista, a igreja, o anticristo se manifesta quem de fato ele é, no caso, né, que se opõe contra tudo aquilo que representa Deus. A igreja é arrebatada nesse período aí, né, ele quebra o acordo de paz que foi feito no início da tribulação, e a igreja é arrebatada, e depois ela volta com Jesus no final dos 7 anos. E aí então, nesse final desses 3 anos e meio, é onde o bicho pega, que nem se diz, literalmente, o bicho, Satanás, vai pegar firme através do anticristo. Mas a questão, quer dizer, que com relação a essa geopolítica que nós temos que entender, é que teve muitos eventos, e nós temos que, como eu falei antes, conciliar os eventos, entendeu? Porque teve a Guerra dos 6 Dias, se eu não me engano, em 1967, né, onde foi anexado parte da cidade velha de Jerusalém, né, dentro da nação de Israel, embora a nação de Israel tinha sido, né, reconhecido de novo o novo Estado de Israel em 1948, no 14 de maio de 1948. Então, a partir dali, alguns dizem que a figueira brotou. E eu creio que ela brotou em 1948, né? Porque o brote, né, não significa completude. Mas ela existe brotou. Existe essa discussão. Existe uma diferença. Porque quando começa a contar o tempo profético para que todas essas coisas aconteçam, é a geração. Quando foi anexada a capital, a antiga capital de Israel, né, Jerusalém, de novo junto à nação de Israel. Uma parte, né? E essa parte foi anexada somente em 1967, na Guerra dos 6 Dias, não estou enganado agora. Né? Mas eu creio que já desde quando a nação, né, foi reconhecida mundialmente como nação, porque antes, até então, não era reconhecida como uma nação mais, né, desde 136 depois de Cristo. Então, são desdobramentos. Alguns talvez dizem assim, por que agora é de fato? E por que podemos dizer que agora Jesus está vindo e não antes? Por que as gerações antes? Agora me lembrei. A pergunta que tu fez, por que no ano de 1990, né? 1900... Não era tão intensos sinais, né? E agora se intensificou um atrás do outro. E por que não podemos dizer que agora parece, né, tá muito mais perto da volta de Jesus do que antes? Por que eu posso ter esta convicção, sendo que os mesmos, talvez as gerações anteriores, tiveram a mesma convicção e Jesus também creram veio. Na volta de Jesus, na verdade, né? Até nos primeiros séculos, né? Exatamente, creram na volta de Jesus convictamente, e Jesus não veio. Inclusive havia alguns sinais até, né? Por exemplo, na década de 60 a nação de Israel já tinha, né, em 67 a guerra, porque veio a guerra dos 6 dias, onde, se não me engano, 6 nações se voltaram contra Israel em 1967, inclusive Rússia, um grande país. E era uma causa impossível para Israel, na verdade. E Deus se levantou ali e livrou Israel. Milagres. Então, muito sério, olha, o povo do norte veio contra nós, agora que vai acontecer o arrebatamento. Mas não era o tempo, não adianta. Exatamente, mas aí que eu digo, por que hoje nós podemos, né, ter uma ideia maior, mais ampla, de que agora, de fato, é uma realidade mais possível, mais provável, mais eminente de fato. Por quê? Porque não é um evento isolado, né, cara? Então, como nós falamos antes, os irmãos falaram, tem muitos eventos, rumores de guerra,
né, a pandemia, a peste, no caso, que Próprio veio planeta, para o mundo todo. Dores de parto, né? Gemendo. Né? Exatamente. Uma coisa que nós temos que cuidar, por exemplo, que eu vi uma invertida muito grande do Sacani em cima do Rodrigo Silva, né, aquele arqueólogo adventista, né? Porque ele disse ali, dentro de umas profecias de Jesus, que disse, no fim dos tempos haverá o terremoto, e hoje nós temos muito mais terremoto do que antigamente. A gente consegue identificar muito mais terremotos. Só que daí o Sacani deu uma invertida nesse seguinte sentido, mas não, senhor, antes quando... Aí ele entrou numa questão evolucionista, no caso. Tipo, não, senhor, até a Terra se formar, era terremoto muito mais poderoso, muito mais forte, e era todos os dias, e intensos e muitos. Ou seja, hoje tem muito menos terremoto do que há milhares de anos atrás. E aí o que o Rodrigo Silva fez? Ficou quieto, né, cara? O que ele vai argumentar? Sim. Inclusive pelo fato desse é o perigo também de tu, por exemplo, como cristão, querer defender a questão da evolução e do Big Bang. Não tem como. Aí tu... Pô, o cara te deu no meio. Vai ter que engolir isso aí que os caras querem. E o cara ficou quietinho, entendeu? Porque é óbvio que se tu pensar na questão da evolução e na teoria do Big Bang, é óbvio que se tu pensar e pegar nesta linha, a Terra houve muito mais terremotos na sua formação, dentro da sua geologia. Muitas perturbações geológicas até se formar. Inclusive os continentes, para a separação dos continentes, a Pangeia, aquilo ali era terremoto, e muito intensos, para tu, né, imagina um arrastão de terra para tu rachar as massas, como é que se diz, aquelas placas. As placas tectônicas, né? Então ali o cara ficou murchinho, né, cara? Então tem que ter esses cuidados, assim, defender o que a Bíblia diz, se nós somos cristãos, né, e cremos na criação daquilo que a Bíblia diz, né? Então, como é que eu posso saber? Então, dentro da criação, sem contar a questão do Big Bang, porque nós não cremos desta maneira, eu pelo menos não... Eu não creio, eu creio que a Terra inclusive é muito mais jovem do que prega. Exatamente. Ciência, aí tem bons caras para você seguir e acompanhar, que são pessoas renomadas, o professor e doutor Adalto Lourenço, o professor também e doutor Marcos Eberlin, né, que são cristãos e que têm um extenso conhecimento. E são referências, né? Por exemplo, inclusive tanto geológicos, inclusive, né, pela ciência que acredita. Geológicos, e inclusive o Marcos Eberlin, por exemplo, questões de química e física, biológica. Sim, também. Então, você pode acompanhar os canais dos caras aí que são bons, são fera os caras. Então, assim, partindo dessa questão, sinais, pandemia, sinais, né, os terremotos aumentando, porque nós cremos na criação da Terra pronta, né? Os falsos cristos, falsos mestres. Embora, cara, que se tu pegar e analisar, por exemplo, assim, a Terra foi criada pronta, mas como é que... E até um certo momento, a Terra ela era uma só. No caso, a Pangeia, que as pessoas dizem que era lá há milhares de anos, na verdade ela se separou no tempo do dilúvio. Obviamente que não foi sentido os terremotos, porque a Terra estava coberta de águas, no caso, né? E aí, então, houve a separação dos continentes dentro por causa da pressão. Transformada e tudo mais. Toda a atmosfera, toda a pressão de água, imagina a pressão da água. Então, e as fontes, a Bíblia diz que, né, deram a água, então jorrava muito. Então, deve ter estourado, provavelmente, esses lençóis freáticos, inundou a terra de tal maneira que houve grandes estrondos. Só que não foi assim sentido por Noé, porque ele estava... Era absorvido pelo imagina um cano, né, que rompe, né, num solo e o chão se abre. Isso é física. Então, dentro do próprio dilúvio, né, a terra coberta, o ambiente, provocou e promoveu essa separação geológica, no caso, né? É o que dá a explicação da formação das cordilheiras, porque as cordilheiras dos Andes, que são sempre nas encostas marítimas ocidentais, se não me engano, né? O que acontece? Houve um deslocamento tão intenso, tão grande, tão forte, que ela remangou para cima, formando as cordilheiras, né? Então, sempre dos lados opostos, né? Que impressionante. Porque se fosse a 2, 3 centímetros por ano, ou até mais, ou até menos, que seja 1 metro por ano lá nos primórdios, dentro da geologia do Big Bang, não ia chegar a remangar e formar as montanhas, entendeu? Também essa composição das rochas, né, elas evidenciam que foi a sedimentação. Aconteceu uma grande inundação repentina, entendeu? Exato. Então é algo que os e as águas baixaram, né? Só que daí os cientistas, né, eles dizem que isso ainda não tem explicação, né? Mas biblicamente nós sabemos explicar, mas eles não aceitam, né? Então fazer o quê? Então é isso mesmo. Então, assim, então nós vemos que hoje há muitos elementos, né, geopolíticos, inclusive, que os irmãos podem até enriquecer o assunto aí, de grandes acontecimentos que nós vemos aí, né, desdobrando diante dos olhos da comunidade mundial hoje, né,
e as pessoas não estão vendo, né, os desdobramentos, que estão culminando, inclusive, dentro dos sinais proféticos que Jesus relatou na palavra, né? Inclusive, então, é impressionante. Pastor, inclusive esse aperto hoje que Israel está passando ali, as pessoas estão pensando que agora que vão atacar Israel, que daí Deus vai ter que intervir. Não é agora. Inclusive Israel vai dar conta do recado agora, haverá um acordo de paz, Israel vai acabar aceitando o anticristo como seu Messias, eu creio dessa forma. E aí então só depois é que as nações elas irão se unir contra Israel, e aí a guerra de Gog e Magog. Seria uma pedra de tropeço, né, para as nações. Então tem pessoas colocando a guerra de Magog antes do acordo de paz, né? Então Israel não vai perder a guerra agora. Israel vai responder, mas ainda que não perca, vai forçar Douglas, um acordo de paz, entendeu? E é só depois desse acordo. Aí eu não sei quando que vai acontecer, aí depende de várias coisas ainda para acontecer, mas Israel não será sufocado agora, né? Os judeus, embora estejam sendo perseguidos em função das ideologias, né? Não é o momento ainda da perseguição dos judeus e dos cristãos, a perseguição ferrenha da tribulação, né? Aí então alguns acreditam que os cristãos serão retirados antes da grande perseguição, outros acreditam, e tem base para isso também, que os cristãos serão perseguidos e passarão pela grande tribulação e serão guardados, assim como foram guardados no Egito, né, durante a grande fome, junto com Josué. Então existe base bíblica para falar também que os cristãos serão guardados por Deus durante a tribulação. Existe base bíblica também para argumentar que os cristãos serão retirados dessa hora. Enfim, ou que serão perseguidos junto com os judeus durante a tribulação. Enfim, é uma grande discussão, mas de qualquer forma nós temos que estar preparados. Né? Quem vai perseguir e quem vai ser perseguido? É só os cristãos ou mais alguém junto? Que a Bíblia fala que o anticristo se voltará contra tudo que se chama Deus, né? A Bíblia fala de Deus como sendo o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Tudo que se volta contra o Deus de Israel, eu creio que é o Islã, né? É o Islã, que também não tem afeição pelas mulheres. Né? Então tudo bate para que seja, eu creio dessa forma, entendeu? Estudando eu creio dessa forma, mas tem pessoas que acham que vai ser um político que vem da Europa, enfim, tem várias vertentes. Mas eu, baseado naquela profecia, eu creio que é alguém do Islã, alguém que vai ser carismático, e estão surgindo nações islâmicas, né? Que estão do lado de Israel na sua defesa, tá? E que, portanto, estão enganando, são diplomáticas. E eu creio que esse anticristo ele surgirá deste meio. São pessoas que sabemos que é uma doutrina que ela não trata as mulheres, né, da mesma forma como o cristianismo busca tratar. Então existem várias coisas em relação à profecia que me levam a crer que é alguém ali do islamismo, entendeu? Através da lei Sharia, que será aplicada daí, então, nesses tempos de grande tribulação. Então, mas é um tema de discussão. Não estou aqui de maneira nenhuma batendo martelo, entendeu? Eu posso ser convencido com argumentos bíblicos de que é de outra forma, mas até então é uma vertente, indica, né? É uma vertente. Tem um cara, por exemplo, se não me engano, Natan Rufino, pelo que eu entendi, ele defende que o anticristo não será uma pessoa, mas um sistema, né? Ou uma religião dominante, no caso, e ele aponta para o Islã, no caso. Né? Eu creio que será, sim, alguém haverá um cabeça, uma pessoa... É que é tentador crer nisso, porque o islamismo hoje dá para se ver como uma estrutura mais organizada, que está ligado à religião e à política. E eles se alastram. Eles conseguem mesclar essas coisas e unir, que é as duas estruturas mais poderosas que a humanidade tem, que é a religião e a política. Exatamente. E o islamismo, eles têm isso meio que... E o islamismo tá ligado, e é meio que mesclado junto, é uma coisa só, tanto é que não existe lei civil e lei religiosa, é uma coisa só, né, no meio deles, né? Então, para eles é um sistema um pouco mais organizado para a implementação de um sistema de poder, né? Sim. E eles estão... pode ver, aqui em Rio Pardo mesmo nós temos alguns, numa cidade pequena que nem Rio Pardo, 40 mil habitantes, nós temos alguns imigrantes aqui em Rio Pardo já, em Santa Cruz também tem, entendeu? Então aqui debaixo dos nossos olhos a gente já vê que eles estão, os imigrantes islâmicos, eles invadiram a Europa, hoje eles têm grande mas quantidade. Mas tu acredita, Douglas, que eles estão indo pelo mundo... E uso o exemplo aqui de Rio Pardo, porque a Europa eu sei que eles estão indo com esse propósito, mas para todo mundo eles estão indo com um propósito de estilo missionário? Olha, eles levam muito a sério a religião deles, entendeu? Eles levam muito a sério o livro que eles seguem. E eles são doutrinados desde cedo, né? Que eu sei que na Europa eles já vão com um propósito, né? E é interessante notar, e aqui eu não quero fazer juízo de valor, que essas pessoas que estão aí, elas são todas com idade militar. Isso é muito curioso. Tu não vê velhos e crianças, né?
Tu vê pessoas com idade militar, muito saudáveis, muito bem nutridas, muito bem cuidadas, né? E transitando aqui na América do Sul, vamos dizer assim. E tem uma certa facilidade para eles ganham inclusive benefício do governo, além do trabalho que eles executam, mas a gente pode olhar para a Europa ali e ver que está tomado, né? Europa. Perdeu a identidade, né? França, Itália, Espanha, são países que perderam a sua identidade, entendeu? E isso tende a acontecer, entendeu? Antes, né? De que se cumpra algumas profecias. Então é algo que eu me preocupo, sabe? E é um sistema tão poderoso que até na economia eles adentraram. Sim. E estão conseguindo destaque nisso, né? Quer ver uma curiosidade? A questão econômica, eles são destaque, né? O Irã é uma nação islâmica, entendeu? Uhum. Lá não é democracia, lá é o Islã. E o Irã é quem preside o Conselho da ONU responsável pelo desarmamento. Então veja que eles estão posicionados em locais muito estratégicos, você está entendendo? Os caras estão tacando bomba em todo mundo, financiando terrorismo. Sim. E os caras estão cuidando de um comitê do desarmamento da ONU, que é um órgão internacional. Entendeu? Isso é tipo um grupo político aqui no Brasil, né, que prega o desarmamento. Pois é, cara, entendeu? É o terror querendo desarmar o cidadão e o bandido querendo desarmar o cidadão. É um paradoxo. Pretextos, no caso. É um paradoxo. Entende? Então, são coisas que nós temos que ficar atentos. E a perseguição vem daí, porque eles são abertamente perseguidores de cristãos e judeus. Eles são declaradamente perseguidores. Principalmente cristão, porque quando a Bíblia nos fala de profecias a respeito do anticristo, o próprio nome já nos diz anticristo, aquilo que se opõe, né, que é contrário, né? E os judeus por causa da briga, né, histórica, né, que existe. Mas imagina a manifestação desse homem, o caos também, ao mesmo tempo a solução que ele traria, o caos que traria, porque para nós é o anticristo, para o judeu é o Messias, né? Vai ser a vinda do Messias. E para o Islã seria o quê? Não, para o Islã vai ser vai causar máximo, né? Vai causar nas três principais religiões. Exatamente, vai unir, monoteísta do mundo, né? Quem vai estar atento são os remanescentes, né, pastor? Aqueles que realmente conhecem a Bíblia e vão dizer, opa. Mas muitas pessoas vão achar o máximo, porque o cara vai trazer a solução para a crise econômica, para a crise religiosa, paz no Oriente. Política. O cara que firmar um acordo de paz entre Israel e conseguir formar um Estado palestino lá e aparentemente tiver tudo em paz, cara... Porque vamos combinar, né? Na história toda a gente vê, né, eventos de guerra no Oriente Médio. Exatamente, isso é uma coisa que nunca tem solução. Eu cresci começando a entender notícias e sempre ouvindo falar daqueles lados. E eu pensava ainda quando criança, mas o que querem falando de lá? Mas hoje a gente começa a compreender que tem uma ligação muito importante. Tanto é que aqui no Brasil e alguns países da América do Sul, América do Norte, já tem manifestações em defesa, em favor, em contra, né? Porque querendo ou não, isso tem influências mundial, né? Exatamente. Não sei se vocês viram, teve um podcast onde teve um irmão, Daniel Daniel Mastral. Ele falou que o anticristo, segundo palavras dele, se manifesta em 2027. Uhum. Então, por exemplo, não é que ele marcou data, mas, né? Sim. Mas porque a palavra de Deus diz assim, né, que sabeis que está próximo quando virdes estas coisas, né? Então vocês sabem discernir os tempos, as estações, e não sabem quando vão acontecer essas coisas. Exato. Então os tempos, as estações, então baseado nesse fundamento, não podemos dizer o dia e a hora, mas ele argumenta que lá em meados de 2027 o anticristo se manifesta. E aí ele usa como esta data que teve o Apocalipse, por exemplo, né? Que é outra coisa que foi falado muito também, o Apocalipse de 24, como é que é aqui? Dia 8 Eclipse. É o eclipse do dia 8 de abril, né? Sim, como um sinal. Como que haveria sinais nos céus, né? Isso. Ia culminar e ele fala também como uma espécie de portal, né? Espiritual, coisa assim também, né? Coincidir com luz de sangue, o CERN e alguns eventos que ele diz ali, né? Então eles que nesse momento abriu-se e iniciou-se a grande tribulação, né? Já o período, então daqui 3 anos e meio, se tu pegar 8 de abril, 3 anos e meio será o primeiro início da tribulação, né? Essa relativa paz aí, e em meados de 2027, que daria 3 anos e meio, né? Em junho mais ou menos de 2027,
é onde o anticristo se manifesta como ele é. Ele tá nos bastidores, né? É. Mas ele vai se manifestar para o mundo como, Mas essa como um grande líder. Essa manifestação, cara, né? Sim, é uma vertente, né? Uma visão. Essa manifestação ela se dará no sentido de começar a aparecer ainda a gente não saber quem é, ou já meio que se hoje a gente desconfia, né? Creio que algumas pessoas saibam lá no meio deles, né? Mas ele se manifesta no mundo. Já está sendo preparado. O William Bonner vai falar no Jornal Nacional em 2027, vamos supor assim, né? Vai ser anunciado assim oficialmente. Né? O fulano isso, né? Isso. Tem se destacado em meio à política internacional, por meio dele, das estratégias dele, tem feito muitos acordos. A guerra que tanto noticiamos hoje está para ser dado um fim. A solução. E junto com, exatamente, por exemplo, assim. Junto com esses argumentos, por exemplo, você tem a questão da novilha vermelha, que também tem falado bastante o pessoal, né? Que é uma novilha toda vermelha, não pode ter mancha nenhuma, né? Então, com grande cuidado, os judeus, eles estão já levaram para Israel. Manipuladas, né? Inclusive geneticamente, para não ter um só pelo de outra cor. Tem que ser todos, ele está sendo analisado, não pode ter um pelo de outra cor, para ter ideia. Os caras são detalhistas, né? Os judeus. E daí, então, já levaram, inclusive, para Israel. Foi um dos motivos de alguns atacarem Israel no dia 7 de outubro, né? Por causa dessas intenções. Porque Israel tá ligado ao tempo. Um dos terroristas diz, porque Israel tá trazendo essas novilhas vermelhas pra cá, pra quê? Não sei o que tem, né? Eu vi ele dando porque indica algo, né? Sim. Indica algo que eles querem. Do Hamas, né? Porque essa novilha vermelha é necessária para fazer um sacrifício específico para a purificação, para dar início da construção do templo. Porque eles ainda estão nos moldes do Antigo Testamento. Eles acham que eles iam derrubar a mesquita lá por causa da novilha vermelha, né? Então, daí também, e dentro dessa questão, parece que dia 22 de abril, né, Douglas, eles querem sacrificar segundo para purificação. Né? Então toda essa questão diz o quê? Que tem iniciado a grande tribulação, segundo o conceito do Daniel Mastral, né? Sim. E aí então tem todo esse período de 7 anos agora, que são períodos interessantes que a gente vai passar aí. Nós, como igreja, não precisamos ficar assustados, pelo contrário, esperançosos, né? Inclusive, eu vejo quando cada notícia ruim que acontece, eu vejo dentro dos comentários, né? Que as pessoas dizem, o Apocalipse que antes era algo assustador, hoje se tornou uma esperança para o povo, né? Porque o que as pessoas estão pedindo o Apocalipse, hoje até as pessoas ímpias. Por exemplo, alguns dizem assim, nos comentários que eu já vi, né? Meteoro, o meteoro é a solução hoje, né? Vem meteoro. Dentro disso, eu estava ouvindo um cientista... O que eu quero dizer com isso é que as pessoas vejam hoje aquilo que antes parecia ser algo assustador como solução. Exatamente. Então as próprias pessoas, inclusive as pessoas que não têm a noção, talvez a bíblica que nós poderíamos descrever, né? Elas estão pedindo algo excepcional que dê uma invertida gigantesca no que está acontecendo, porque o mundo hoje ele está indo mal pior. Isso também são questões proféticas que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, as pessoas se tornariam egoístas, amantes de si mesmo e todas essas coisas, apostasias, né, o engano muito grande, a inversão de valores, inclusive. Então tudo isso já está acontecendo nesse momento que você está vendo esse vídeo. Então, como eu disse antes, vários eventos, né, acontecendo que culminam nos cumprimentos proféticos. Isso não é uma coisa isolada. Tem chamado tanta atenção essas questões proféticas que eu estava ouvindo um cientista político comentando essas questões da guerra, né? E ele... O André, o professor Rock. O Rock também, são bons. E eu acho que ele é descrente dessas questões. Até porque... tudo questões científicas dentro dos estudos dele. Mas ele chamou atenção para essa questão das profética. Como está se alinhando, há um alinhamento. E aí ele reconheceu isso e disse que também isso tem sido requisito determinante para essa efervescência. Né? Isso que está acontecendo no mundo, porque essas questões proféticas também estão se intensificando, e isso causa uma efervescência não só dentro do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. Então mesmo ele, de uma forma, uma análise mais crítica, científica, ele reconhece o papel fundamental que as profecias bíblicas estão tendo, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Então, mesmo alguém que não é munido de um discernimento espiritual já está começando a ver olhos nu essas coisas acontecendo, né? E tu vê que é interessante, como a gente salientou antes, esse conflito sempre aconteceu, né? Lá no Oriente Médio, sempre aconteceu.
mas nunca culminou dessa, né? Porque parece assim que não era o tempo, né? Não foi com tantos outros eventos. Exato, não era o tempo. Então sempre tentaram se agarrar lá, sempre tentaram se pegar, mas sempre acomodava, sempre. Agora a coisa parece que desandou, tá escalando de uma maneira que chegou num ponto que tu não vai ter volta, entendeu? A coisa vai... Se Israel revidar agora, aí cara, a coisa vai... É muito difícil e ter eles já volta disseram mesmo. que vão, entendeu? Aí vai escalonar cada vez mais. É muito difícil ter volta. Inclusive até o Rock, né, disse que, por exemplo, porque o Irã ele chegou a ligar para os Estados Unidos dizendo, né, que eles iam retaliar de uma maneira que eles não queriam uma contra-resposta, ou seja, eles tentaram medir as suas forças para não buscar um escalonamento, né, nessas atividades bélicas ali na região. Então eles falaram para os Estados Unidos, né, não intervir de alguma forma e não deixar com que Israel retalhe, porque daí escalona. Sim. Então eles já fizeram O Rock falou isso. O Rock falou isso. Ele disse que o Irã ligou. Sério? O Irã ligou para os Estados Unidos, olha, dizendo que nós vamos retar. Porque E os Estados Unidos não quer também. Porque o que acontece? Se o Irã não responde, vão chamar o Irã de fraco, disso, Exato, aquilo. Então ele fica feio na foto. É que nem o cara tomou um tapa na cara. Alguma coisa tem que fazer, nem que seja para. O Rock dizendo. Teatro. O Rock dizendo, tomou um tapa na cara, o cara vai ficar, né, não vai ficar quieto, ele vai responder talvez, né, não tão intenso, mas tipo assim, à altura. Por causa daquele ataque na embaixada, que morreram 6 oficiais, entre eles um general importante, é isso? Isso, então ele ligou para os Estados Unidos, o Irã, né, dizendo que não intervirisse, não viesse a intervir, e que não deixasse com que Israel escalonasse a guerra ali, porque ele precisava dar uma resposta interna, ou seja, para o próprio povo dele, para não ficar feio na foto diante do povo, não ficar feio na foto diante do povo e nem diante das comunidades internacionais. Então por isso que ele lançou dessa forma aí esse ataque, né, não acabou acontecendo praticamente nada em Israel. E os Israel. Estados Unidos não quer também, né? E aí os Estados Unidos já ligaram, né, o Biden para Netanyahu dizendo para não retaliar. Só que o Israel não quer tá com deixar assim que é um leque, né? Cara, olha só, a oportunidade, Israel sempre, que nem eu estava falando antes com o irmão, né, sempre cortando os tentáculos do povo, sempre, né? Era contra Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, sempre esses proxies, né, que Irã usava para atacar Israel. E nunca foi na cabeça do povo, né? Então agora eles financia muito. Eles têm a oportunidade agora de ir na cabeça, entendeu? Foi o ex-ministro, foi o ex-primeiro-ministro que disse isso, né? Que declarou como isso. é que era o nome do cara ainda? O Bennett. Isso mesmo, o Bennett foi um primeiro-ministro. E estão todos unidos lá em Israel em relação a isso aí, inclusive. E porque eles são oposição, né? Exatamente. É como se fosse a esquerda. Lá tá polarizado também, né? Embora o governo de Israel seja um governo de esquerda, não é um governo de direita. O Netanyahu, tu diz? Mas tem um mais... o Netanyahu é mais conservador. É mais conservador, mas Netanyahu. Só para vocês terem ideia, só para título de observação, em Tel Aviv acontece a maior passeata LGBT do mundo. Vocês sabiam disso? É porque Israel é um país bem democrático. Exato. Também, né? Eles procuram e olha que coisa louca. E coisa louca. Nos países islâmicos, os gays eles são atirados de cima dos prédios. E adivinha quem os LGBT estão atacando aqui no Brasil? Israel. E na verdade Israel é um dos únicos países democráticos no meio do monte de países. Exato, lá as pessoas têm liberdade de culto. Inclusive o Israel defendeu a mesquita no ataque do Irã, para que ela não fosse destruída pelo próprio Irã. Tanto é que Israel permite pessoas de muito outra embora, religião né? entrar na política e demais coisas, né? Eu não sei, tem pessoas que parece que não conseguem somar 1 mais 1, né, cara, no mundo aí, os neurônios e dá pra ver que é um bloco que se formou. A pessoa sofre de possessão ideológica. É uma Mas é aquilo que eu falei no início, hoje o sistema está tão saturado que hoje também as pessoas colocam esperança em algo, querendo ou não uma ideologia, não faz sentido, sistema acaba sendo o salvador daquela pessoa. Claro que eles vão revidar isso dizendo que nós também colocamos a esperança. Nós colocamos a esperança no Deus da Bíblia, né? Eles colocam num sistema religioso. E aí no final das contas a gente vai ver quem está certo. E outra, a questão, por exemplo... Se é o sistema, se é... Vocês falaram antes, por exemplo, assim, quem é que o anticristo vai perseguir, se vai ser os cristãos, se vai ser os judeus. Hoje nós sabemos que nós vivemos numa nova e eterna aliança, tanto para judeus quanto para qualquer nação do mundo. Então, o que acontece? Tanto judeus quanto não judeus, a salvação ela está em Cristo. Amém. Né? O único caminho, como disse o próprio Senhor, a única verdade, a única vida e a única forma de ir a Deus, mediante
né, o sacrifício de Jesus. Então, tanto muçulmanos quanto, inclusive, uma grande gama de muçulmanos hoje se convertendo a Jesus. O que a grande mídia não divulga, mas há muitos muçulmanos... Sonhos, né? Sonhos, revelações. Aparições. Aceitando Jesus por esses eventos, né, onde tem sonhado com Jesus, onde Jesus tem aparecido para eles, e muitos estão se convertendo, só que isso não é muito difundido, não é muito divulgado. Então, o que acontece? Tanto para muçulmanos, quanto para judeus, quanto para pagãos, vamos assim dizer, ou seja, pessoas gentias, né, a salvação ela está em um único ser, que é o Filho do unigênito do Pai. Da qual todo joelho se dobrará. Exatamente. Então, é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador do mundo. Ele não é só o Salvador, né, dos gentios, ele é o Salvador do mundo, tanto dos judeus, muçulmanos e também dos gentios. Então, tanto é que eu creio numa questão, por exemplo, que quando o anticristo se revelar e fazer cessar o sacrifício e se revelar quem ele realmente é, e começar a perseguir tudo aquilo que se chama Deus e que é contra as coisas de Deus, inclusive aonde os judeus colocaram sua esperança nesse falso Messias, que é o anticristo, então eles darão por conta que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E ali a nação se converterá a Jesus. E a Bíblia diz que quando disserem bendito aquele que veio em nome do Senhor, então quando eles se voltarem, né? Então os próprios judeus vão ter que aceitar Jesus nesse período. E Deus vai ter com eles no momento. Porque eles vão depositar toda a sua esperança nesse Messias, aparente Messias, esse falso Messias. E haverá uma frustração. E haverá uma frustração generalizada maior do que foi com Jesus, né? Tão grande que eles vão de fato reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então eles vão dizer bendito aquele que veio em nome do Senhor. Existe uma profecia que diz, então, quando o meu povo clamar, né? Que no caso ele estava se referindo ao povo judeu, no caso, né? Clamar por nome dele nos últimos tempos, então ele voltaria. Ele só voltaria dessa forma. Quando ele, na ocasião quando ele estava sendo crucificado, né? Então ele só voltaria quando vocês vão clamar pela minha vida. Exatamente. Então aí o anticristo vai perseguir quem? Todo cristão, judeu cristão, muçulmano cristão, todo crente, gentil. Sim, então esse é o povo que o anticristo vai O nome já é sugestivo, né? O nome é anticristo, né? Ele vai se mandar aqueles que são seguidores de Cristo. A questão dos judeus serem perseguidos, muito embora eles não sejam convertidos a Cristo, até é porque existem essas promessas, né? Então, porque existem essas promessas em relação aos judeus que vão se converter inclusive a Cristo nos últimos tempos, e o diabo sabe disso. Então o que ele faz? Ele tenta eliminar o povo judeu, sempre foi assim, né? Para que essa profecia não se cumpra no futuro. Sim. Que Deus quer ter especificamente a perseguição em relação aos judeus desde sempre, porque eliminando os judeus, ele consegue provar a possibilidade que a Bíblia tá errada, de um cumprimento não vai acontecer. Exato. E elimina a possibilidade de um cumprimento profético, então, né? Por isso que os judeus são perseguidos desde sempre. Exato. Porque muitas profecias do fim estão relacionadas à conversão do povo judeu. Até porque o libertador vem de Sião, né? Uma palavra diz. Inclusive os 144 mil que serão levantados, né? 12 mil de cada tribo de Israel, ou seja, eles são judeus convertidos a Cristo que pregarão e anunciarão o Evangelho no período da grande tribulação. 144 mil Paulos. Entendeu? Então, poder, se tu termina a nação de Israel, termina o povo, tu elimina os 144 mil. Sério, isso mesmo, exato. Então são muitas profecias ligadas ali, o povo de Deus vai se converter. Mas não que é os judeus pela sua religião, né? Não pela religião. Judeus que se converteram a Cristo. Pelas profecias de Cristo. E não judeu em sua etnia também, né? Porque todo que nasce lá também é considerado judeu, né? No caso. Sim. Uma outra questão também, por exemplo, que os judeus hoje, né? Os que não acreditam em Jesus, por exemplo, eles ficam em xeque, por exemplo, quando você questiona, por exemplo, as profecias de Daniel. Por exemplo, a Bíblia diz que o Messias seria tirado antes da destruição do templo. Né? E qual é que foi o Messias, o que se foi considerado e que ganhou o mundo, inclusive, né, com o Messias, que foi tirado antes da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo? Jesus. Entendeu? Então, se os judeus confirmam essa profecia, eles vão dizer que não tem outra saída para o judeu. Cara, aceita Jesus, meu querido, porque ele foi o que foi tirado antes da destruição do templo. Amém. Segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, lá. E existem muitos judeus messiânicos, né? Existe só que eles não conseguem se desvincular das questões de ali. Todos os rudimentos. Eles precisam do tempo. Exatamente, entende? Então existem esses... É que querendo ou não, é algo incrustado uma tradição, na tradição, na cultura deles, né? É muito difícil. E creio que até Deus leva em consideração isso também. Sim. Porque o importante é a figura de Cristo, né? É que antes a antiga aliança ela foi selada, né? Por meio do sangue, né, de animais. Foi feito em toda a lei cerimonial em cima de sangue de animais, né, instituído sobre a purificação, tudo sobre sangue de animais.
né? Hoje, como a Bíblia relata e revela, né, para nós o Novo Testamento, talvez o judeu não acredita, mas foi feita pelo sangue de um homem, né? Um homem imaculado, sem pecado. Este homem, né, veio na qualidade que veio, como filho do Deus vivo, né, o filho do homem, né, descrito nas profecias do Antigo Testamento, né, o servo, o rebento, né, o redentor, né, o renovo. Então foi feito esse sacrifício pelo sangue de Cristo, do ungido, do Messias, né? E a Bíblia diz que seria Jesus disse, né, que seria estabelecida uma nova e eterna, não é uma aliança passageira, né, no sangue de Jesus. Essa era é uma nova e eterna, ou seja, o que está em vigor hoje é uma nova e eterna aliança, feita no sangue de Jesus. Inclusive, se você ler lá o livro de Hebreus, que é uma carta que foi escrita, né, pelos apóstolos, né? Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi o apóstolo Paulo, né, que não leva o nome, né, mas ali, se você lê, você que é judeu, você vê todas as prerrogativas e questões da lei sendo ali desembaraçadas nesse livro dos hebreus, escrito especificamente. Esse livro foi escrito especificamente para os hebreus que viviam na lei, inclusive. E ali descreve, né, sobre toda essa questão explícita, explicada, clara ali, para você poder entender essa questão. Né? Inclusive fala ali sobre uma nova lei, um novo testamento, né, que foi realizado no sangue de Jesus, e que está descrito lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e 32, ali, que fala que ele estabeleceria, que o próprio Deus, Yahvé, estabeleceria com o seu povo uma nova aliança. Glória a Deus. Graças a Deus. Então... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque senão, meu querido, olha só, Deus não faz acepção de pessoas, isso o apóstolo Pedro, né, que era um judeu também convicto e que se converteu a Cristo, né, no templo lá. Então, e louvado seja Deus que tem um plano e um propósito para toda a humanidade, né? Não é só Deus encerrou eles num período de desobediência, tipo, deu um pause, né, em agir com eles, para que hoje as nações fossem salvas. Todas as nações pudessem ter essa oportunidade também a ter acesso ao Deus verdadeiro, né? Os gentios, no caso, né, como a Bíblia explica, no caso, né? Mas Deus vai despausar Israel e vai ter com eles, que daí vem aqueles eventos ali, né? Que vão converter o coração deles. Do Armagedon, Gog e Magog, Jesus intervindo lá no Monte das Oliveiras, né? Em favor de Israel, onde ele vai estar encurralado ali, né? Que Israel representaria como é que eu posso dizer assim, uma pedra de tropeço para as nações, né? No caso. Então Deus vai ter com eles também, porque é de interesse do Senhor salvar eles. Assim, se nós estamos mesmo, eu creio que sim, vivendo esses tempos tão preciosos, no caso, né? E o que é o precioso? Não é as catástrofes que eu quero dizer, mas os cumprimentos proféticos das Escrituras, entendeu? Então são tempos preciosos. Muitos desejaram ver no passado e não viram. Nós somos a geração que estamos vendo esses desdobramentos proféticos acontecendo, né, diante dos nossos olhos. Então eu creio que apesar dos Estados Unidos terem alertado Israel para não retalhar, para não ampliar, se nós de fato estamos vendo esse tempo, eu creio que Israel vai retalhar e vai culminar em grandes desdobramentos ainda maiores ali nessa região, né? Talvez até mesmo destravando provavelmente uma terceira guerra mundial, não somente pela questão de Israel, onde vai ter o envolvimento da Rússia, que já falou que vai auxiliar o Irã. Eu vi hoje também um cara comentando, eu não vi a matéria em si, mas eu vi um cara comentando num canal aí sobre uma notícia que, de certa forma, de modo subliminar, o Zelensky, por exemplo, conclamou as nações, né, da OTAN a se levantarem contra os BRICS. Ou seja, praticamente pediu para que as nações, de certa forma, declarassem guerra aos BRICS. Inclusive o Brasil. Que é um outro eixo que está se levantando. Sim. Inclusive o Brasil, que está nessa berlinda, né? Ele não sabe o que faz. É tudo uma questão política, né? Hoje nós estamos numa situação muito complicada. Na verdade, o Brasil meio que tem um lado, só não tem coragem de declarar isso, né? Abertamente. Né? Hoje, que na verdade o governo é uma coisa, mas o povo em geral é outra coisa. O povo é pró-Israel, né? O governo... Que não é. Hoje, como nós somos um país majoritariamente, né, cristão, né, pegando todas as todas as religiões cristãs dentro do Brasil, majoritariamente, tranquilamente, uns 90%. Acaba havendo uma simpatia com Israel. Exatamente. Né? Lógico, eu sou reservista, eu não luto contra Israel. Já sou desertor aqui, não adianta me Então o que acontece? De certa forma, o Brasil, nação, povo, ele é conservador de certo modo, só que hoje nós não temos, né, governantes de certo modo
conservadores, no caso. Mais progressistas. São mais progressistas. Então isso gera um choque de interesses dentro da própria nação. E é o que divide, né? É o que divide. E a popularização, por isso que eu digo, tem que pensar, porque tem pessoas que parece que esqueceram de pensar, né, cara? Por isso que o governo Bolsonaro acabou ganhando um destaque, porque ele rogou para si também. Essa pauta, na verdade, conservadora, que o povo brasileiro, na verdade, é conservador. E o Bolsonaro, ele foi inteligente. O Bolsonaro, como um bom político, ele foi inteligente. Ele conseguiu entender o momento e rogar para si. Ele né? fala o que o povo anseia. Agora, se é de interesses verdadeiro ou não, sincero, aí é outra questão. A questão é que ele foi inteligente, né? Perfeito. Então o povo clama, né? E é por isso para os bons costumes, o povo clama, né, para os princípios da família, o povo clama segurança e por isso que por essas pautas, né, é contra a libertinagem, né, inclusive dos bandidos aí que estão hoje tendo muito mais privilégio do que até mesmo a própria polícia em si, né? Então se a polícia for mais enérgica em algum momento, em alguma situação, tem que ir com toda a cautela, porque o policial lá na ponta, né, do combate pode estar também daqui a pouco respondendo um processo. Então acaba travando e bloqueando muito a ação policial, né? Então veja assim, e as pessoas acham... E tudo isso precisa degringolar, porque na verdade o sistema precisa degringolar para que se levante um salvador, né? E na verdade essa polarização que a gente vive no Brasil, as pessoas acham que é polarização Lula-Bolsonaro. Na verdade eles são só representantes de algo. É ideologias. Ideologias. Se o Lula morrer, vai levantar outro representante. Se o Bolsonaro também vai levantar. Cada um que rogar para si essas pautas. Porque isso é um problema mundial, na verdade. É global, né? Tá polar, não tem mais 4 simples. Essa mesma polarização que a gente vive é no mundo todo. E aí tá um ambiente propício e favorável para o anticristo se levantar e conciliar também essa... É o direita e esquerda, não tem lugar para o centro. Não tem, mas o cara que conseguir conciliar isso, porque isso é uma polarização, uma divisão mundial. Sobrenatural, né? E muita coisa sobrenatural. Diabólica, mas diabólica, mas é sobrenatural. E muita coisa que o cidadão, né, tem que prestar atenção, principalmente o que professa fé em Jesus, tem que tomar um grande cuidado, com relação, né, do anticristo, porque a própria palavra diz que ele enganará muitos. Então será alguém, se possível até os escolhidos. Então se você se considera um escolhido, cuide para não ser enganado, porque inclusive o anticristo, no início da sua ascensão, o que ele vai defender? Pautas que é de interesse valores das grandes massas. Exatamente. Então vai vir como um cara bom, um cara carismático, defensores, né, do pobre, do oprimido, né, das pautas que o povo anseia. E que não são erradas, né? Mas ele precisa de um argumento, né? Para ganhar um coração. Um aliado do povo judaico-cristão, inclusive, que não tenha pelo menos não seja um opositor, né? Então tu tem que tomar esse cuidado. Daqui a pouco tem um cara que arrasta muita gente, muitas massas, com pautas que, como eu disse, que o povo anseia, clama e pede esse salvador, e aí então ele vai ganhando terreno, e aí ele vai ganhando popularidade, carisma, poder, até que, como diz a Bíblia, então ele se revelará, né, quem de fato ele é. Daí já vai ser tarde, né? Então cuidado, o crente, aí o cara que professa a fé em Jesus Cristo, toma um cuidado muito grande para não se deixar ser enganado. E aí isso entra a questão do político, né, da idolatria do político. Bem, pastor, porque não existe nenhuma ideologia humana que consiga nos representar aqui na Terra. Nosso Salvador não é terreno. Pátria não é aqui, é celestial. Amém, é isso. Então a gente acaba... Estamos no mundo, mas nós somos dele. São as nossas paixões, né, pastor, que às vezes nos vêm nos assaltam, né? Vamos dizer, nos instigam. E aí foi onde a igreja acabou errando também. Também, mas a político gente, mas a gente está tomando plumo de novo, porque a gente tem que se orientar. Mas, pastor, dentro disso que tu entrou num ponto interessante, dentro de tudo isso que a gente conversou, né? Uma coisa precisa ser falado aqui, principalmente para aquele irmão ou irmã que daqui a pouco a gente falou tanta coisa política de países que daqui a pouco nem sabia o que existia, porque tem pessoas que esse tipo de assunto não é nem um pouco interessante, né? Como eu quando criança lá falava lá do Oriente Médio, aquilo era tão chato para mim, né? E talvez tem pessoas que ainda é chato isso, né? E é cristão e quer se encontrar fiel quando Cristo voltar, né? Ou quer se posicionar corretamente.
Qual a mensagem que tu deixa para esse irmão e irmã que quer se posicionar corretamente, mas também não tem interesse nenhum em estar a par dessas questões geopolíticas e proféticas também, né? Embora que é bíblico, mas nem todo mundo se interessa por esse tipo de assunto. Como a gente se posiciona diante disso? O cara que não se interessa não vai chegar nesse momento do vídeo, eu acho. Mas é um Só assunto, se Deus segurar ele lá. Mas é um assunto que está em voga, né? Sim. Querendo ou não, ele dá ibope, porque só falam nisso. Sim, mas se Deus segurar ele lá, ele vai ouvir, né? Amém. Amém. Assim, eu não... Ou Deus segurou para dar essa mensagem. Assim, ó, nós, como cristãos, nós temos que ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, assim, nós temos que tomar um grande cuidado com toda e qualquer pauta, por exemplo, que pregue contra aquilo que nós cremos. Como eu sempre tenho falado, né? Inclusive alertado a igreja sobre isso. Se nós somos pró-vida, defendemos a vida, como, né, criados por Deus desde a sua concepção, então não vote em pessoas ou partidos políticos, né, que são contra esses princípios, que votam a favor do aborto, por exemplo. Né? Se nós somos a favor, né, por exemplo, o crente, né, não procura não beber, não se embriagar e viver uma vida saudável em todos os aspectos, então não votem em pessoas que têm em suas pautas, né, a liberação das drogas, né, a defesa, né, do mal, né, bandidolatria, como se diz, que tem essas pautas progressistas. Se nós cremos na família, né, nos princípios da família, na estrutura familiar, como então, base, né? Então, aqueles que defendem a destruição da família, por que você vai apoiar esse tipo de partido, esse tipo de político, independentemente de quem seja? Se tem um partido, um político de direita, por exemplo, que defende tais ideologias, eu não voto nesse cara mesmo, que é sendo de direita, porque às vezes, o cara é de direita, o cara é Bolsonaro. Não sou Bolsonaro, não sou nada, eu sou Bíblia. Então, aqueles que ferem nossos princípios bíblicos, eu provavelmente, com toda certeza, não estarei dando meu apoio para essa pessoa, seria ir contra a minha própria consciência. E aquele que defende, tu vai dar o apoio, mas não numa espécie de ídolo também, né? De um representante. Nós estamos falando aqui de exercer a cidadania, nós temos que votar em alguém. Exato. Então eu tenho que votar em alguém sem ferir a minha consciência. Exato. De Cristo, né? Tu não vai defender uma coisa aqui e logo tu fazer uma coisa contrária que tu vai defender aqui. Então eu tem não que posso ferir a minha consciência. Exato. Tem que ser coerente, né? No mínimo coerente com os teus princípios. Então, defenda os teus princípios e vote conforme os teus princípios. É só isso. É só isso. Tu tem a sabedoria. E quanto às questões dos desdobramentos proféticos, não precisa ter medo, porque aqueles que creem em Jesus Cristo, sabemos que seremos guardados daquela hora, né? De uma forma ou de E outra, aí, como você interpreta da hora ou na hora, independentemente, porque Deus vai nos guardar. E se Deus permitir com que sejamos perseguidos, e a Bíblia diz que, né, no período da tribulação, né, o anticristo terá autoridade para inclusive perseguir os santos, né, e os vencerá, como a própria Bíblia diz no livro de Apocalipse, né, eu tenho que entender que de modo nenhum posso e não quero e não devo e não posso e não quero negar Cristo de modo nenhum. Por quê? Porque eu sei que aquilo que me espera é muito maior, muito melhor do que qualquer coisa que eu possa passar nessa terra, né? Então permaneça firme na fé que o Senhor é contigo e que nada vai te abalar. Ainda que passe pelo vale, isso é passar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, o salmista Davi diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E Davi passou. Não quer dizer que Deus não vai permitir com que tu passe pelo vale da sombra da morte. Quer dizer o quê? Que mesmo que você atravesse, passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará contigo. O Senhor vai estar contigo. Vai estar com dificuldade, a morte vai estar te perseguindo, a tribulação em cima de ti. Mas fica tranquilo, mantenha tua mente firme e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E ainda que a gente consiga definir esses sinais proféticos e tudo, e até conseguir chegar como é que eu posso dizer assim, numa data específica da volta de Cristo, nada adianta a gente conseguir concluir da forma correta. Se fosse possível, né? Se fosse possível, se não se encontrar fiel. Então o mais importante de tudo isso é a gente se encontrar fiel. Perfeito. Né? Não adianta a gente saber que quando ele vem, se não for junto. Perfeito. Então o mais interessante para nós, crente, antes de mais nada, é interessante estar atento a essas coisas? Mas o mais interessante é a gente se achar em comunhão fiel. Com Cristo. Uma vida piedosa, né? Sincera. Não adianta não ser fiel agora e passar na estrada ali na rua ou se atropelar, morrer e aí. Porque eu já vi também na internet, eu já vi, pastor, pessoas falando essas coisas e profecias, mas a vida é improvável. Nem congrega. E aí o que adianta, como é que eu posso dizer assim, escrutinar estas coisas, mas
ainda que chegue numa conclusão... Eu tenho um cuidado muito grande hoje de olhar na internet, quem quer que seja, a primeira coisa que eu vejo... É a vida. Se a vida, com certeza, mas se a pessoa congrega, entendeu? Se ela tá ligada a a comunhão, entendeu? Senão eu não me presto mais a... Tem que estar congregando, tem que ter uma autoridade... tem que estar sob uma comunhão, né? Isso, tem que revela o ter caráter. Isso. E as pessoas estão consumindo que muita tá porcaria disposta, na internet. né? Tá ligado com alguém. Não está sujeita a nenhuma autoridade, entendeu? Cabeça de si mesmo. Exatamente. Então isso eu julgo isso muito perigoso. Muito Amém. perigoso. Amém? Amém. Amém? Então agradecemos a sua companhia, que Deus abençoe você e sua família. E até a próxima, meu querido. Deus abençoe Amém. você. Deus abençoe. Amém. Aí, viu? Deu bom. Eu gostei, né? Não. Glória a Deus, é claro. Lógico. 9 Porque e nós 6. chegamos aqui sem nada, né, cara? Só com Deus.